Amém. Dando prosseguimento nesse tempo, nesse momento de culto. Um privilégio podermos compartilhar a palavra. Eu gostaria de pedir aos irmãos e irmãs que abrissem a palavra do Senhor lá no livro de 1 Reis. Nós vamos ler, nós vamos fazer um panorama aqui sobre o primeiro capítulo de 1 Reis. Então, 1 Reis, capítulo 1. 1 Reis 1. Vamos ler aqui, nós vamos olhar alguns versículos aqui dentro desse capítulo e tirar deles algumas lições para as nossas vidas. Deixe então aberto aí, no primeiro capítulo de 1 Reis, que eu vou indicando a vocês, meu irmão, minha irmã, os versículos que nós vamos aqui dar destaque, tá bom? Diz assim a palavra do Senhor lá em 1 Reis 1, capítulo 1, agora o verso de número 1. Sendo o rei Davi já velho e avançado em dias, envolviam-no com roupas, porém não se aquecia. Verso 5. Então Adonias, filho de Agite, se exaltou e disse: Eu reinarei. Providenciou carros e cavaleiros e 50 homens que corressem adiante dele. Verso 8. Porém Zadok, o sacerdote, Benaia, filho de Joiada, e Natã, o profeta, e Simei e Rei, e os valentes que Davi tinha, não apoiavam Adonias. Agora, verso 11. Então disse Natã a Batseba, mãe de Salomão: Não ouviste que Adonias, filho de Agite, reina e que nosso senhor Davi não o sabe? Verso 12. Vem, pois, e permite que eu te dê um conselho, para que te salves a tua vida e a de Salomão teu filho. Agora o verso 29. Então jurou o rei Davi e disse: Tão certo como vive o Senhor, que remiu a minha alma de toda angústia. Verso 30. Farei no dia de hoje como te jurei pelo Senhor, Deus de Israel, dizendo: Teu filho Salomão reinará depois de mim, e se assentará no meu trono em meu lugar. Agora para o verso 42. Estando ele ainda a falar, eis que vem Jonatas, filho de Abiatar, o sacerdote, e disse a Adonias: Entra, porque és homem valente e trazes boas novas. Respondeu Jonatas e disse a Adonias: Pelo contrário, Senhor, o rei Davi constituiu o rei a Salomão. E aí o verso 49. Então estremeceram e se levantaram todos os convidados que estavam com Adonias, e todos se foram, tomando cada um o seu caminho. Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, colocamos ao Deus agora neste momento, este trecho, este texto, essa história, e rogamos que o Teu Santo Espírito nos ilumine neste momento para que, ó Deus, o conteúdo do que for aqui dito, Senhor amado, venha para, ó Deus amado, em primeiro lugar, o engrandecimento da Tua obra. E, por conseguinte, Senhor amado, venha para a edificação da Tua igreja, fortalecimento, assim como o Senhor tem ministrado ao meu coração, ministre também aquelas que irão ouvir este momento, esta palavra. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Amém. Meus irmãos, o tema desta mensagem é Vivendo o Reino de Deus em Dias de Adversidade. O primeiro capítulo aqui de 1 Reis, ele narra a trajetória da coroação do rei Salomão. Muitos de nós, acredito, podemos conhecer um episódio onde Salomão pede a Deus por sabedoria, ou até mesmo a própria sabedoria de Salomão. Ele é muito conhecido por causa disso também, nos versos que nós podemos contemplar nos livros dos Provérbios, por exemplo. Mas a história da coroação do rei Salomão também possui elementos importantes e que são relevantes para as nossas vidas nesse tempo que a gente está vivendo, de tantas adversidades, de tantas dificuldades. O primeiro capítulo, aqui, ele começa narrando, o primeiro verso, ele começa narrando a velhice de Davi e destaca depois a autoproclamação de Adonias, o seu filho mais velho, como rei sobre Israel. Forma-se, então, uma grande comitiva e todo um cerimonial para comemorar este novo reinado, esta nova etapa, com Adonias. Mas houve pessoas, como a gente vai percebendo aqui na história, que não apoiaram Adonias. Dentre elas, nós temos o profeta Natã, que nós queremos destacar também,
que logo alerta, né? Passa um conselho para Batsebá, mãe de Salomão, esposa de Davi, e combina com ela, para que eles juntos avisem o já idoso e cansado rei Davi. Logo que eles contam a Davi sobre Adonias, né, sobre o que estava acontecendo, Davi então se recorda do juramento que tinha feito ao Senhor e designa que Salomão será o rei e trata todas as formalidades para a coroação do rei Salomão. No meio da festa de Adonias, houve-se um alvoroço na cidade, né, conforme dita no verso 41. Eles são comunicados então, como a gente leu aqui, que Salomão assumiu o trono. E o que se percebe em seguida é que os convidados de Adonias, que estavam ali no meio de toda aquela festa, logo se dispersam, vão embora, ficam com medo, inclusive Adonias. Muitas são as lições que nós podemos aprender desse trecho, mas a gente vai enfatizar nessa meditação importantes valores alusivos ao reino de Deus, a serem vividos nesses dias que nós estamos vivendo de adversidade, observando a partir de 3 personagens que eu quero destacar: Adonias, Natã e o próprio rei Davi. Nós vamos então ao primeiro deles, que é Adonias. Adonias, após a morte de Absalão, ele era assim o filho mais velho de Davi. Talvez por essa condição, ele se julgava no direito de reivindicar o trono. Nos reinos do mundo, é natural que o sucessor, o filho mais velho, suceda aquele que sai. É o que notamos durante a história dos reinos, nos mais variados filmes, séries sobre o tema, né? Sobre reinos, sobre essas nações que vivem sob reis e rainhas, e a gente vê que a sucessão, tirando logicamente as guerras, onde há os golpes e tudo mais, mas normalmente é feito o filho mais velho, né? Ele geralmente é aquele que assume, que sucede o rei que ou morre ou está muito velho para governar. Para garantir essa ação, Adonias então ele fez algumas alianças, como a gente percebe aqui nos primeiros versos. Ele se organiza com uma força militar especial, ele pede o apoio de Joabe, que de uma certa forma era um parente de Davi, ele era sobrinho, né, da meia-irmã de Davi, ele era filho da meia-irmã de Davi, e o sacerdote, né, religioso Abiatar, era um dos sacerdotes que também deram apoio para Adonias, para também ter digamos assim, um fundo, né, um suporte, né, para um apoio religioso, para de alguma forma tentar legitimar a ação de Adonias querer ser rei. Porém, a própria expressão aqui que nós vemos quando fala no verso 5, ele se exaltou, tomou a dianteira e disse: eu serei o rei. Isso aqui, essa forma, essa maneira de expressão já denuncia a motivação egoísta no coração de Adonias de se rebelar contra o seu pai Davi. Por qual motivo isso é uma rebelião? Não é normal no mundo de hoje o filho mais velho assumir e suceder o rei? Meus irmãos, porque no reino de Deus as coisas são diferentes, é diferente dos reinos do mundo. Havia aqui uma promessa. A promessa de Deus é que o sucessor de Davi seria Salomão, conforme a gente observa no texto de 1 Crônicas 22, verso 9, que diz assim: mas você terá um filho que será um homem de paz, e eu farei com que ele tenha paz com todos os inimigos ao redor dele. Seu nome será Salomão, e eu darei paz e tranquilidade a Israel durante o reinado dele. Havia essa promessa por todo Israel. Salomão era o sucessor pela promessa de Deus dada a Davi. Adonias, aqui nesse caso, então, meus irmãos, estava claramente desobedecendo uma orientação da parte de Deus e do próprio rei. E a denúncia dessa desobediência até se demonstrava pela própria atitude, né, de Adonias em não convidar para a cerimônia o próprio irmão Salomão. Toda essa cerimônia, toda essa pompa que Adonias aqui coloca para a sua autoproclamação real, ele não convida o irmão. Imagina, né? A gente está na festa, meu irmão vai ser rei, eu não sou convidado, eu sou o irmão. Alguma coisa está errada. Além do próprio profeta Natã também não ter sido convidado. Qual será o motivo, né? A atitude de Adonias nos revela a primeira verdade do reino de Deus a se viver em dias de adversidade. Meus irmãos,
A primeira verdade é essa: os caminhos do Senhor são diferentes dos caminhos do mundo. Enquanto no nosso mundo, nesse mundo que a gente vive, o rei é sucedido pelo filho mais velho, no reino de Israel, o sucessor era aquele a quem Deus determinava. Diante disso, em momentos de dificuldade, nós somos tentados a olhar aquilo que pode ser comum no mundo. Quando observamos, por exemplo, a parábola do bom samaritano, com quais personagens nós podemos nos identificar, por exemplo? Com o sacerdote, com o levita ou com o samaritano? Eu sou um religioso, eu passo e vejo uma pessoa ali ferida, precisando de ajuda. Eu simplesmente passo de lado, ou eu paro tudo que eu estou fazendo e vou lá ajudar? É isso que a gente começa a olhar. No reino do mundo, eu vou passar de lado, vai que é um golpe, vai que é algum problema. Mas no reino de Deus, eu paro e vou ajudar. O reino de Deus é diferente no reino do mundo. Então, e aqui até mesmo na parábola do bom samaritano, nós identificamos, e Jesus claramente, intencionalmente coloca o sacerdote e o levita, que eram pessoas extremamente religiosas na época. O sacerdote era aquele que fazia intermediação entre o povo e Deus, e o levita era aquele que cuidava do serviço do templo. E aí ele coloca um samaritano, uma pessoa que era naquela época uma pessoa marginalizada, um povo marginalizado pelos judeus, considerados impuros pelos judeus. E quem faz aquilo que o Evangelho mostrava? O samaritano. Exatamente para mostrar, para trazer valores que não condizem com os valores do mundo. Um outro exemplo é no caso da mulher pecadora. Quando Jesus ali é apresentado diante dos acusadores, os acusadores trazem para Jesus a mulher pecadora. Com quem que a gente se identifica? Com quem que a gente olha no primeiro momento? Às vezes nós somos os acusadores. Nós queremos apedrejar aquela mulher. Nós queremos que aquela mulher, que aquela pessoa sofra as consequências da sua ação. Como se nós estivéssemos num patamar de superioridade. Estes episódios são apenas alguns exemplos sobre as diferenças que nós encontramos dos caminhos do Senhor e dos caminhos do mundo. Porque Jesus ele vem e fala: aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Todo mundo saiu e ninguém fez nada. E ele teve uma conversa de restauração com aquela mulher, como diz a história. O caminho do Evangelho, meus irmãos, é sempre um contraponto, é sempre uma contracultura. Ele sempre vai de forma diferente com o que se vê no mundo. Nós somos ensinados pela palavra de Deus a buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, e a não nos preocuparmos com o dia do amanhã e as suas adversidades. O presbítero João leu aqui no início, João 16:33. No mundo tereis aflições, mas não temas, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. De forma semelhante, em Mateus 6:33-34 também fala isso. Jesus fala: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus. É prioridade para a nossa vida. Então nós devemos buscar os valores relativos ao reino de Deus. Identificar nas situações do nosso dia a dia, como que Jesus agiria aqui. E é por isso, nesses dias de adversidade, nós devemos entender que os planos e desígnios do Senhor são soberanos e não caminham de acordo com a lógica desse mundo. Meus irmãos, a quem nós temos recorrido em primeiro lugar como saída para as nossas dificuldades? Nós vamos agora ao nosso próximo personagem dessa reflexão, o profeta Natã. Natã, ele pode ser um personagem mais conhecido por nós. Ele foi o profeta que repreendeu diretamente Davi no episódio do adultério com Batseba. Ele chegou para Davi e falou de forma direta, com muita coragem, repreendendo o rei. Olha o risco que ele tinha. Por isso, Natã era um homem fiel a Deus. Ele tornou-se amigo de Davi, caminhava ali junto com Davi, junto com a família de Davi, mas ele mantinha uma aliança com Deus. E nesse episódio aqui do primeiro capítulo de 1 Reis, nós notamos que no meio de toda aquela celebração de Adonias, Natã foi uma das pessoas que notadamente não apoiaram este movimento, como a gente vai ver, como a gente coloca aqui no verso número 7, no verso 7 e no verso 8.
não deram apoio a Adonias. Agora vamos nos imaginar no lugar de Natã. Toda aquela pompa, aquela festa, né? O filho mais velho sendo coroado rei de Israel, né? Sendo apoiado por Joabe, sendo apoiado pelo sacerdote. O mais lógico, o mais normal, o mais natural aos olhos do mundo era apoiar Adonias. Por que não? Deveríamos, sim, não, ele é o novo rei, vamos lá. Ele seria aparentemente o sucessor natural de Davi. Muitas vezes nós agimos de acordo com aquilo que nós olhamos num primeiro momento. Muitos de nós, num primeiro momento, iria até mesmo seguir a multidão nesse momento. Acharia normal Adonias ser proclamado rei, mesmo que ele tenha se autoproclamado rei. Porém, o que queremos destacar aqui, através de Natã, é que em tempos de adversidade, meus irmãos e minhas irmãs, a segunda verdade que nós queremos colocar aqui é que viver o reino de Deus é também enxergar e discernir a vontade e os desígnios de Deus em meio às adversidades. Natã, ele sabia da promessa de Deus sobre o sucessor de Davi. E isso o fazia enxergar além do que estava acontecendo naquele momento. Muitas vezes somos levados a dançar conforme a música. Quem nunca ouviu essa expressão? Se nós não dançarmos conforme a música, não vamos conseguir nos dar bem. Mas como nós vimos no exemplo de Adonias, os valores do reino de Deus são diferentes dos valores encontrados no mundo. No exemplo de Natã, nós podemos extrair um termo chamado tirocínio. Já ouviram falar desse termo? Pois é um termo bem diferente, né? Nós descobrimos aí com um autor chamado Edmar dos Santos Pedrosa. Segundo esse autor, tirocínio é a habilidade para discernir, a capacidade de observar com cuidado as situações, pessoas ou acontecimentos e, é claro, enxergar de forma metafórica o que está escrito nas entrelinhas, captar as reais intenções das pessoas, o que pode ser evidenciado por meio de seus comportamentos tidos como suspeitos. Este mesmo autor, ele destaca essa característica na vida do também profeta Eliseu. Como em vários episódios nós notamos essa capacidade, esse tirocínio na vida do também profeta Eliseu. E eu destaco aqui o que está no capítulo 2, no capítulo 6 de 2 Reis, quando narra a história onde o rei da Síria não estava conseguindo vencer Israel. E ele vinha, mas Israel sempre se dava bem contra a Síria. Aí o rei da Síria descobriu que Eliseu praticamente interpretava os sonhos do rei. Ele não conseguia saber cada passo, como se estivesse junto do rei da Síria. Então Israel antevia todos os passos, né, do rei. E aí, ao descobrir que o profeta Eliseu era o responsável, ele queria raptá-lo. E aí ele cercou o exército da cidade onde estava Eliseu e seus servos, né? E a cidade ficou cercada. Falou, Eliseu só sai daqui com a gente. Quando o servo de Eliseu acordou, ele viu e ficou tomado de pavor. Meu Deus, olha só, Eliseu, está tudo cercado. O que Eliseu disse a eles? Não temas. Eliseu orou e pediu a Deus que eles vejam o que eu estou vendo. E aí nós temos aqui, né, no capítulo 6 aqui de 2 Reis, os servos enxergaram e viram cavalos e carros de fogo por detrás dos exércitos do rei da Síria. Então eles viam que não precisavam temer e se livraram, e conseguiram fugir, conseguiram escapar desse cerco, pelo poder de Deus, pelo poder do Senhor. Então, meus irmãos, esse termo, esse tirocínio, esse discernimento aprofundado que nós notamos aqui em Natã, em Eliseu, é fruto das promessas de Deus em nossas vidas. Paulo nos fala que nós vivemos pela fé e não pelo que vemos. Lá em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 7. Paulo também afirma em 2 Coríntios 4,18. Diz assim, assim fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Meus irmãos, o que realmente nós estamos enxergando hoje nas adversidades do nosso dia a dia?
Vamos agora refletir sobre a atitude de Davi. Nós notamos no nosso texto que Davi já estava avançado em dias, próximo ao final da sua jornada na terra. Adonias, ele quis também se aproveitar dessa situação para tentar chegar ao trono de Israel. E a atitude de Adonias representava, como a gente falou no início, uma afronta, uma rebelião. Foi uma atitude egoísta, uma atitude de rebelião contra o rei, traição contra o rei. Nós também olhamos em livros de história, nos filmes, séries sobre reis e rainhas, as graves consequências de alguém que trai o soberano. O que vai acontecer com ele não vai ser coisa boa. Ele sofrerá uma prisão, será exilado, será condenado à morte. Graves consequências de alguém que se rebela contra o seu rei, que trai o seu rei. Mas, meus irmãos, como nós estamos vendo aqui, Deus tinha algo diferente a propor para o seu povo. E o que nós destacamos aqui, a terceira verdade que nós destacamos por intermédio de Davi, é que nos momentos de adversidade, viver o reino de Deus é enfrentar aquilo que é falso com a verdade. Quem já sofreu algum tipo de traição? Sentimento de rejeição, quebra de confiança? Difícil. É uma situação muito difícil de lidar. O que o mundo dita a esse respeito da traição? Se afastar, se vingar, não é verdade? Não, você não pode ficar assim. Você não pode levar esse desaforo para casa. O que o Evangelho do Reino de Deus dita a respeito da traição? Lavar os pés. Enquanto o mundo fala para se vingar, o Evangelho fala para lavar os pés do traidor. Como assim? Pois é, na noite da Santa Ceia, Jesus lavou os pés de todos os seus discípulos. Lavou os pés daquele que estava por traí-lo, Judas. Daquele que estava por negá-lo, Pedro. E de todos os demais que o abandonaram no momento da cruz. Mesmo assim, Jesus lavou os pés de todos eles e disse: assim como eu dei o exemplo, façam também como eu fiz. Está lá em João, capítulo 13, verso 15. No nosso texto aqui, o rei Davi poderia punir Adonias pela sua rebelião, poderia ordenar um exército para prendê-lo, poderia se sentir magoado pela atitude do filho. Mas o que Davi fez? Davi simplesmente declarou a verdade, a promessa de Deus. Notem, meus irmãos e minhas irmãs, aqui nesse trecho, Davi nada fez, nada declarou acerca de Adonias. Não fez nada contra Adonias. Simplesmente cumpriu o seu juramento, ordenando que Salomão tomasse o seu lugar como rei de Israel. E logo se percebe no texto, como a gente viu aqui nos versos seguintes, que ao saberem da coroação de Salomão, toda essa festa, toda essa pompa, tudo aquilo que estava acontecendo por ocasião da autoproclamação de Adonias, tornou-se desespero e agonia. Os convidados dele logo começam a se dispersar. E assim a verdade dita por Davi foi suficiente para anular toda a rebelião de Adonias. Isso tem um valor precioso em dias como os que nós estamos passando, onde nos sentimos traídas por qualquer afirmação nas redes sociais, e logo queremos tomar satisfação, mas aquele irmão está dizendo isso, e eu, como que fico nisso? Em dias de adversidades, meus irmãos, como que Davi aqui estava enfrentando, em ver um filho o traindo, ele lidou com aquilo que é aparente, com aquilo que é verdadeiro. Simplesmente veio com a verdade. Quem é a verdade? A verdade é Jesus. João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. O mesmo Jesus que no episódio da mulher pecadora, que nós falamos aqui há pouco,
ele também age com a verdade. Aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Jesus nada falou contra a mulher, nada falou contra os acusadores que estavam com a mulher. Em João capítulo 8, no episódio da mulher pecadora. Ele simplesmente vem com a verdade. Meus irmãos e minhas irmãs, como temos reagido frente aos imprevistos, às rebeliões e traições de nosso dia a dia? Partindo para a conclusão dessa meditação, ao observarmos esses 3 personagens aqui de hoje, nós somos levados às seguintes aplicações sobre viver o reino de Deus em tempos de adversidade. Devemos observar o exemplo de Adonias para nos fazer lembrar aquilo que agrada ao Senhor Jesus e não que se apresenta como o caminho natural do mundo. O reino de Deus, ele não caminha de acordo com as regras desse mundo. Ele caminha de acordo com a vontade soberana do nosso Deus. Por isso, nossa atitude deve ser igual à de Pedro e os demais apóstolos em Atos, capítulo 5, verso 29, que diz: mais importa em obedecer a Deus que aos homens. Estejamos também atentos, assim como o profeta Natã, a enxergarmos além do que os olhos podem ver, nas adversidades, que nós tenhamos aqui o tirocínio, o discernimento para enxergar com os olhos do Senhor, além das circunstâncias que ora se apresentam para nós. Como diz o autor de Hebreus, capítulo 11, versos 1 e 2. Ele diz assim: portanto, nós também, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos odeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, o autor consumador da fé, o qual o gozo que lhe estava proposto suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Que possamos, nos momentos de dificuldades, meus irmãos, também ter a atitude de Davi, que ao observar a traição, a rebelião, as situações de adversidade, ele vem com a verdade. Que nas situações de adversidade sejamos levados a agir com a verdade, como também bem aponta o apóstolo Paulo, lá em Romanos capítulo 12, a partir do verso 17. Ele diz: não se deixem vencer o mal, mas vençam o mal com o bem. Nesses dias de pandemia, nós temos a oportunidade de experimentar ainda mais intensamente os valores que estão presentes no reino de Deus, no Evangelho de Jesus. Se nós falarmos sobre o reino de Deus aqui, vai longe, são alguns valores, não são todos, mas a gente já começa a perceber algumas diferenças e algumas aplicações para as nossas vidas. Que nós possamos nos lembrar dessas verdades e assim anunciarmos o reino de Deus para este mundo que tanto precisa conhecê-lo. Amém, meus irmãos? Que Deus assim nos ajude, que Deus assim nos capacite. Em nome de Jesus.